Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Miriam, estou novamente aqui para a nossa segunda parte do estudo das classes de palavras. Hoje, como o outro vídeo ficou muito longo, hoje eu vou dividir o final dessa parte das classes variáveis em dois vídeos, tá? Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho dos numerais e dos pronomes. Então, os numerais são uma classe de palavra bastante fácil, vocês vão perceber que não tem grandes dificuldades. E os pronomes trazem um pouquinho mais de complexidade, porque eles são muitos, né? Então, a gente precisa se dedicar um pouquinho ao estudo dos pronomes. Então, vamos lá. Então, pronome, né? E numeral, que é as duas classes do nosso estudo hoje. Vou deixar os verbos para um vídeo só para eles, porque verbo realmente leva mais tempo. Bom, vamos falar um pouquinho dos numerais, então. Então, o numeral é uma classe de palavras que serve para atribuir quantidade, dando um valor definido a um objeto ou um ser que se diz em ser entre aspas, né, gente? Entenda-se um objeto, uma coisa, né? Ele também pode ter função classificatória, né, atribuindo uma noção de sequência, de ordem. Então, a gente vai observar aqui que os numerais podem ser cardinais, aqueles que quantificam, então 1, 2, 3, 8, 100, 1000, os cardinais. Os ordinais, que o nome já diz, indicam ordem, posição, primeiro, segundo, 13º, 24º, 50º, todos esses são ordinais. Multiplicativos, aqueles que indicam uma multiplicação, obviamente. Dobro, triplo, sextuplo, né? Esses são os multiplicativos. E os fracionários são aqueles que indicam frações. São 1/3, metade, 2/4, 1/12, etc. Há algumas gramáticas que também trazem o tal do numeral coletivo, né? Por exemplo, uma década, que é o coletivo de 10 anos, tá bom? Mas eu costumo incluir esses substantivos nos coletivos, não aqui nos numerais, né? Eu considero substantivos coletivos. Eu não, né? Algumas gramáticas. Então tem uma divisão aí nessa questão, mas de qualquer maneira eu não trouxe eles aqui porque eu sou da segunda opinião, que é uma palavra que é um substantivo coletivo, né? Uma década é um coletivo de 10 anos, um século de 100, um quinquênio de 5 anos, então assim sucessivamente, né? Alguns trazem como numeral, outros trazem como substantivo coletivo. Só uma curiosidade para vocês. Então a gente vê que o numeral ele pode se flexionar em número, singular e plural. Então a gente tem lá 1, depois para cima todos plural, né? 2, 3, 4, 5, enfim. Em gênero, masculino e feminino. Então, primeiro, primeira, né? Então, os cardinais, vocês vão observar que os cardinais nem todos vão flexionar em gênero. Eu tenho, se vocês forem verificar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eles não tem flexão de gênero, né? Mas se você vai para os ordinais, você já percebe que tem flexão de gênero. Existe primeiro e primeira, segundo, segundo, terceiro, terceira, quarto, quarta. Então, a gente tem aqui essa complexidade na flexão. Então, cuidado para não dizer que todos se flexionam em gênero, porque não é assim. Os cardinais não se flexionam e os ordinais se flexionam. Tudo bem? Então, essa era a explicação dos numerais. Tranquilo, depois a gente vai ver uma questão de concurso, que aliás não é nem uma questão de concurso. Hoje eu trouxe para vocês algumas questões do Enem, mas que elas são bem parecidas com questões de concurso. Tá? Uma delas é sobre numeral, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Se isso por acaso for pedido, não tem grandes dificuldades assim com relação a isso, tá bem? Então, nossa segunda classe de hoje são os pronomes. A classe dos pronomes é um pouco mais complexa, porque tem uma série de pronomes na língua portuguesa. Então, vamos começar com a definição, né? Então, pronomes são palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los direto ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Então, alguns exemplos de tipo de pronomes são os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os interrogativos, os relativos e os indefinidos. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês. Se vocês observarem aí a primeira frase, João não se sentiu bem de manhã, ele havia comido demais na noite anterior. É um pronome pessoal, o ele, que está em destaque, é um pronome pessoal que substitui o nome João.
No segundo exemplo, nós vemos a frase estudar para concurso é muito cansativo. Isso deveria contar ponto na prova. Vocês não concordam comigo que a parte dos estudos deveria contar um ponto? Quantas horas você estudou? Ah, eu estudei 200 horas. Ah, o outro estudou só 100. Opa, eu devia ganhar um pontinho porque estudei mais. A gente sabe que isso é impossível, mas não custa a gente sonhar, né? Então vamos lá, ó. Estudar para concurso é muito cansativo. Isso deveria contar ponto na prova. Isso o quê? Então esse pronome demonstrativo vai retomar a ideia dessa expressão, estudar para concurso, que eu posso resumir em isso, certo? Isso com 2 S's, porque eu já citei. Ainda não vou citar ainda. Se eu ainda fosse citar, eu diria isto. Mas eu já citei isso com 2 S's. É assunto para outra aula, tá bem? A gente vai falar disso depois. Então, vocês vão observar que a partir desses 2 exemplos, dá para perceber exatamente uma substituição pelo pronome pessoal, ele, e o outro, uma retomada, né? E uma referência a uma expressão inteira, né? Estudar para concurso, ao sujeito como todo dessa oração aí. Então, a gente vê a importância dos pronomes, quando a gente consegue entender qual é a função deles, a gente percebe que eles são bem importantes na nossa escrita, né? E na nossa maneira de nos expressarmos. Desculpa para vocês que eu tô com um pouquinho de tosse e tô aqui com um pigarro meio chato. Para não ficar pausando o vídeo, eu vou seguindo em frente. Bom, pessoal, o primeiro tipo de pronome que a gente vai ver hoje são os pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles podem ser... eles exercem o papel de sujeito das orações, né? Os pronomes pessoais do caso reto. E os pronomes pessoais oblíquos exercem a função de objetos. Então, objeto direto, indireto, vocês já estudaram isso com certeza. Nós devemos falar disso um pouquinho mais para frente. O avião está passando. Os pronomes de tratamento exercem função de substantivos. Então, os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes do caso oblíquo e os pronomes de tratamento são todos considerados pronomes pessoais, tá bem? Então, os do caso reto são eu, tu, ele ou ela, são as 3 primeiras pessoas, né, do singular, e as 3 pessoas do plural, nós, vós, eles ou elas, ok? Os pronomes oblíquos são me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, nos, conosco, vos, convosco, o, a, lhe, e os plurais, os, as, lhes. E em alguns momentos, ele, ela e eles e elas, embora sejam considerados do caso reto, também exercem função de pronome oblíquo. Então, a gente vai explicar isso, vou explicar isso para vocês em algum momento, tá? Então, olha só. Os pronomes, o segundo tipo de pronomes são os pronomes, os pronomes de tratamento são aqueles que vocês já estudaram também, com certeza, né? Que são aqueles que a gente usa numa situação formal. Senhor, senhora, vossa senhoria, vossa excelência. Então, toda vez que nós temos que escrever alguma carta formal, um ofício, um memorando, nós vamos usar esses pronomes de tratamento, que são pronomes pessoais, né, que exercem muitas vezes a função de vocativo, né, numa carta. Então, prezado senhor, né, vem por meio desta, aquela antiga redação de carta, a gente usa o pronome de tratamento, que é um tipo de pronome pessoal também, ok? Inclusive, o pronome você, vocês sabem, né, ele entra aqui, o pronome de tratamento. Você, que era vossa mercê, e depois virou você. Então, por isso que na hora que a gente vai explicar o pronome pessoal do caso reto, às vezes o aluno fica procurando você lá e não encontra, né? Porque não vai encontrar mesmo, não é um pronome pessoal do caso reto. Você é considerado um pronome de tratamento. Antigamente era uma questão formal e tal, mas hoje em dia não é mais. Vamos lá. O segundo tipo de pronomes são os pronomes possessivos, né? O nome já diz, eles indicam relação de posse. Então, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa. E os plurais, né? Os pronomes aqui flexionam em gênero e número. Então, a gente vai tomar cuidado, né? Com os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes de tratamento e os pronomes possessivos flexionam em gênero e número. Então, eu tenho masculino e feminino, singular e plural, ok?
Terceiro tipo de pronome são os pronomes demonstrativos, indicam o posicionamento, o lugar de um ser, de um objeto em relação a uma das três pessoas gramaticais, né? Então, vou dar um exemplo bem claro para vocês, que é, por exemplo, este copo. Então, se eu tiver com este copo na mão, eu digo este, com T, este copo é meu, né? Ele está aqui comigo, não, em relação a mim, este. Se alguém tivesse aqui do meu lado e me fizesse uma pergunta, diria esse copo aí é seu porque está longe dele. Então a gente tem uma relação para definir pronome demonstrativo, ele tem a ver com a pessoa do discurso, a pessoa que fala, tá bom? Então o copo está na minha mão, este é meu copo. Mas se ele estivesse longe, um pouquinho longe de mim, estivesse perto de outra pessoa, eu diria esse aí é meu copo, esse porque não está perto de mim. Ok? Isso nas situações orais, né? Na situação de texto escrito, a gente vai entrar nisso em outro momento, quando eu for falar um pouquinho sobre interpretação de texto e função dos pronomes no texto, daí eu trago mais exemplos desse uso para vocês, tá bom? Então, vai acontecer assim, ó. Este, esta, estes, esta, isto tem proximidade com quem fala, ok? Esse, essa, esses, essas, isso tem uma certa distância de quem fala e uma proximidade com a segunda pessoa, com quem eu falo, ok? Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo indicam uma distância maior em relação à pessoa que fala. Então, se eu estivesse numa sala de aula e o meu guarda-chuva tivesse ficado lá na última carteira, eu ia dizer, aquele guarda-chuva que está lá atrás é meu. Aquele, porque está bem longe de mim. Ele não está numa proximidade razoável para dizer esse, ok? Então, numa situação oral, a gente tem essa relação de posicionamento com relação ao falante, tá? Calma que depois a gente volta nesse assunto mais um pouquinho. Quarto tipo de pronome são os pronomes interrogativos. Os interrogativos, o nome já diz, são utilizados para interrogar, né? Para fazer perguntas. Então, que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Vocês estão vendo que todos eles, por enquanto, estão flexionando em número e gênero, certo? Então, olha só, com exceção do que, né, e quem, mas a gente tem lá qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantas. Então, nós temos aí uma grande parte flexionando, ok? Por isso que eles entram como variáveis, porque tirando algumas exceções, a maioria é variável mesmo. O quinto tipo de pronome são os pronomes relativos. Eles são empregados para retomar um substantivo ou um outro pronome anterior a eles. Então, substituindo esse nome, ou essa expressão, né, ou esse termo da oração na próxima. Então, por exemplo, que é um pronome bastante usado para fazer substituições, para a gente não ficar com uma redação repetitiva. Nem todo mundo sabe usar. Então, esse é um problema grave. Quando a gente vai fazer uma prova e tem uma dissertativa, o que faz diferença? Muita gente troca o que por onde, o que é um erro, tá, pessoal? Onde você só vai usar para lugar, lugar mesmo. Você citou um lugar? Onde? Então, por exemplo, na Bahia, onde nasceu Jorge Amado, ok, Bahia é um lugar, você vai usar onde? Não é lugar? Não use onde, tá bem? Observe se cabe o que, o qual, a qual, os quais, as quais, no qual, na qual, mas em que, mas nunca onde. Onde você só vai usar para lugar, tá bom? Então, os pronomes relativos são esses que estão aqui. Cujo, cuja, cujos, cujas, que também é um pronome que dá trabalho, né, para usar. A gente vai falar deles mais detalhadamente depois. Quanto, quanta, quantos, quantas. Então, esses são pronomes relativos, tudo bem? Pronomes indefinidos são aqueles que se referem a alguém de modo indeterminado, vago, né? A terceira pessoa gramatical. Então, exemplo: alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo, algum, algumas, nenhum, nenhuma, todo, todos, outra, outras, muito, muita, pouco, poucos, certo, certa, vários, várias, tanto, tantas, tantos, quanta, quantas, qualquer, quaisquer, bastante, bastantes. Então, esses pronomes indefinidos, o nome já diz, eles, em vez de definir um número, eles deixam no ar, deixam indefinido. Em vez de definir quem fez determinada coisa, eles deixam no ar. Então, alguém esqueceu de apagar a luz, não é? Então, como eu vou saber quem? Não sei.
Então, quando eu digo alguém, é uma maneira indefinida, vaga, de me referir a quem deixou de fazer alguma coisa ou a quem fez alguma coisa. Então, a gente vai sempre tratar desses pronomes como pronomes indefinidos. Atenção que alguns pronomes indefinidos não se flexionam, mas outros se flexionam em gênero e número, tá bem? Não confundir, por exemplo, o muito, que é pronome, com o muito advérbio de intensidade. Quando eu falar de advérbio, eu vou mostrar para vocês a diferença entre o muito pronome e o muito advérbio. Mas já dá para adiantar para vocês que a diferença básica entre eles é que muito pronome se flexiona, tem plural. O muito advérbio nunca vai se flexionar, não tem plural nem feminino. Tudo bem? Então é isso. Essa é a explicação básica, tá bom? Dos pronomes. Eu não quis me estender aqui e nem trouxe grandes exemplos para vocês com frases, porque eu vou voltar nisso e eu quero voltar nisso com um texto, porque eu acho que vai ser mais produtivo a gente usar observando uma questão com texto, tá bom? Então vamos pensar lá, ó. Os pronomes podem variar em número, singular ou plural, em gênero, masculino e feminino, e também em grau, diminutivo e aumentativo. Entretanto, não são todos que variam em grau. Então, a gente vai tentar perceber quando é que esse pronome vai variar em grau. Nem sempre, nem todos vão variar em grau, tá bem? Muito bem, eu trouxe aqui para vocês algumas questões de concurso para a gente fechar essa aula de hoje. Que eu falei para vocês, queria fazer uma aula mais curtinha, então eu fiz algo mais enxuto, mas agora a gente vai dedicar um tempinho para essas questões de concurso, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão que eu trouxe é sobre numeral. Eu trouxe só uma de numeral porque não é uma questão muito solicitada. Eu fiz bastante pesquisa, não achei muitas questões sobre numeral, tá bom? Mas digamos que aconteça, né, de aparecer para vocês uma questão dessa, então é bom que vocês saibam, tá? Então essa é uma questão típica de concurso, relacionar colunas e depois assinalar a alternativa que tem a sequência nos parênteses ali, a sequência que você colocou, tá? Então essa também é uma maneira legal porque você já vai eliminando algumas alternativas aqui. Então, a questão aqui era a seguinte: numeral é palavra que dá a ideia de número ou de ordem numérica. Sendo assim, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, vocês vão perceber que a primeira tá lá: cardinal, ordinal, multiplicativo, ordinário, multiplicativo e fracionário, perdão. Então, qual é o objetivo dessa questão? É perceber se você sabe a definição. É muito fácil essa questão, né? Quando indica multiplicação, já sabemos que é multiplicativo. Então, essa sequência começa com 3, o que nos deixa entre as alternativas A, D de dado e E. A B e a C já pode eliminar. Então, a segunda definição, quando indica quantidade certa, então, caso você não se lembre, né? Você precisa se lembrar que é o cardinal. Então, 3, 1, já eliminou todas as outras e aqui eu só tenho uma opção, né, para marcar. Eu não vou conseguir marcar outra opção aqui que não seja a letra D. Então, 3, 1, 4, 2 é a sequência que tem que vir aqui. Quando indica divisão ou fração, que é o fracionário, e por último, quando indica ordem ou posição de um ser ocupando uma série, que é o ordinal, certo? Então, já sabemos que a sequência é essa, uma questão bastante fácil. Gostaria que caísse uma questão dessa para vocês, para ajudar, mas sabemos que eles acabam complicando mais do que isso, né? Então, vamos para a próxima. Essa outra, ela é baseada num texto. Então, a gente vai agora vou ler esse texto com vocês e eu vou procurar explicar aqui, né, o melhor que eu conseguir para vocês essa história essas questões mais complexas, né? Mas vocês vão observar que não é tão difícil assim. Aqui tem uma certa lógica, né? Assim, fácil de identificar. Todas as questões têm lógica, mas algumas são mais difíceis da gente identificar. Então, o texto é da revista da FAPESP e é de 2015 e é sobre a questão do tratamento formal e informal. Eu não sei vocês, mas hoje, quando alguém me chama de senhora, eu não fico muito confortável. Mas eu sei que não é uma ofensa nem nada. É o costume das pessoas, né, de tratar
com formalidade. Porém, as pessoas mais jovens têm perdido essa formalidade, então esse texto vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou ler para vocês. Então, os linguistas têm notado a expansão do tratamento informal. Então, aqui tem uma fala, vai abrir aspas, né? Tenho 78 anos e deveria ser tratado por senhor, mas meus alunos mais jovens me tratam por você, diz o professor Ataliba de Castilho, aparentemente sem se incomodar com a informalidade inconcebível em seus tempos de estudante. Quer dizer, então, no tempo do professor Ataliba de Castilho, que hoje tem 70, na época tinha 78 anos, era inconcebível tratar um professor por você, independente da idade dele, né? O você, então, continuando o texto, o você, porém, não reinará sozinho. O tu predomina em Porto Alegre e convive com o você no Rio de Janeiro e em Recife, enquanto você é o tratamento predominante em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. O tu já era mais próximo e menos formal que você nas quase 500 cartas do acervo online de uma instituição universitária, quase todas de poetas, políticos e outras personalidades do final do século XIX e início do XX. Então aqui ele fala um pouquinho, né, sobre a história da formalidade, do uso de tu e do uso de você. E a pergunta é uma pergunta que vai aí, a gente vai ter que fazer alguma reflexão sobre ela. Então a pergunta é assim: no texto constata-se que os usos de pronomes variaram ao longo do tempo e que atualmente têm empregos diversos pelas regiões do Brasil. Esse processo revela que, letra A escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. E aqui a gente já pode dizer que essa resposta é absurda, porque não é isso que fala o texto, né? O texto não fala disso. Na letra B, a possibilidade de se usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. Eu tenderia a dizer que essa é a correta. Na letra C, o pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país. Não é bem verdade, porque tem lugares que não usam tu, né? Há lugares que não usam o tu. Aqui em São Paulo mesmo, é difícil usar tu. Você encontra tu mais de quem vem de fora ou quem é do litoral, mas na capital, quem nasceu aqui não usa tu, né? Então não é verdade essa afirmação C. Na letra D, a ocorrência simultânea de tu e de você evidencia a inexistência da distinção entre níveis de formalidade. Não é verdade também, porque existe uma distinção de nível de formalidades e não tem nada a ver com a ocorrência simultânea de tu e de você. Não é isso que evidencia usar tu ou usar você. Os dois são informais, né? E a letra E diz assim: o emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. É um absurdo, né, gente? Essa é totalmente absurda. A língua não tende a se manter inalterada, muito pelo contrário. A língua está em constante renovação. Nós, os falantes da língua, que somos os donos da língua, nós estamos o tempo todo propondo renovações e a língua vem se moldando ao nosso desejo, ao nosso uso. Né, o uso de um grupo de falantes maior, ele acaba sendo incorporado na língua e pronto, e vira parte da língua. Agora vamos ver lá qual que é a resposta, né, para essa questão. Então a resposta correta para essa questão é a letra B. A possibilidade de usar tanto tu quanto você caracteriza a diversidade da língua, né? Nós temos uma língua diversa, uma língua que aceita tanto usar tu quanto usar você. Não cabe correções e nem reparos em quem usa um ou outro. Então, é uma língua diversa. A gente sempre tem que lembrar disso, né? A língua portuguesa é uma língua diversa. Existe uma norma padrão, uma norma culta que se diz, né, entre aspas, uma norma padrão que ela está lá nas gramáticas, está lá nos livros. Mas, na verdade, na prática, a nossa língua é diversa e ela aceita várias coisas que não estão previstas pela gramática, né? Porque o uso, ele ratifica o desejo do povo de usar as palavras de um jeito e não de outro. É o caso do tu e do você, né? Toda vez que eu vou ensinar pronome pessoal, meus alunos ficam eu, tu, aí conjugo o verbo com tu. Ah, não, professora, mas ninguém fala assim. É verdade, ninguém fala assim mais, né? E a gramática tá lá, ó, com o tu ainda e o vós. Agora a gente não usa, a gente trocou por você e vocês. Isso acabou.
No uso mesmo, você não vai encontrar mais ninguém que fale assim. Só se a pessoa tiver 100 anos e, sei lá, for parente de alguém que, que seja, que falou, que usa mesóclise. Mas de resto, né, não acontece. Muito bem. Essa outra questão aqui também é sobre o uso também dos pronomes. Só que agora ele vai trazer aqui, né, outros pronomes para nos desafiar um pouquinho. Então, esse é um texto aqui de 2010, de uma revista chamada Knowledge, e diz assim, né? O seu nome define seu destino. Será? Que medo, né? Aí o texto é o seguinte: o nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social, e por isso é um dado essencial na sua vida, diz Francisco Martins, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília e autor do livro Nome Próprio, da editora UNB. Mas não dá para dizer que ele conduz a um destino específico. É você quem constrói a sua identidade. Existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome que lhe foi dado. Então ele pesa, mas não é decisivo. De acordo com Martins, essa apropriação do nome se dá em várias fases. Na infância, quando se desenvolve a identidade sexual, na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome, no casamento, quando ela adiciona ou não o sobrenome do marido ao seu. Então, todas essas fases da vida, né, o texto diz que o nome é a gente tem um processo de apropriação. Então, ele pode acontecer na infância, quando se desenvolve a identidade sexual, na adolescência, quando a pessoa começa a assinar o nome, no casamento, quando a gente decide ou não adicionar o nome do marido, às vezes o marido adiciona o da esposa, já vi acontecer, né? E tá tudo bem. E ele diz lá para finalizar: o importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele, ok? Então, a pergunta com base nesse texto era a seguinte: pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão referencial, auxiliando a manutenção do tema abordado. Muito bem, essa questão já traz aqui duas expressões que eu não sei se vocês conhecem ou não, né? Pronomes funcionam nos textos como elementos de coesão referencial. Então, nós vamos falar sobre coesão e coerência em uma outra oportunidade e eu vou tratar disso com vocês, né? Mas coesão referencial significa o seguinte: você usar pronomes, normalmente os demonstrativos, os possessivos, para retomar coisas que já foram ditas ou para anunciar coisas que serão ditas, ou no caso da coesão referencial, fazendo referência a um assunto que você está tratando sem ficar repetitivo e dando fluidez ao texto, né? A manutenção do tema, ela se dá por meio dos elementos de coesão textual. Nós vamos trabalhar isso mais para frente, mas é só para explicar para vocês um pouquinho que é o que acontece aqui, por exemplo, olha, o nome próprio da pessoa marca a sua identidade, de quem? Da pessoa, né? Então, veja, imagine que coisa mais maluca se a gente tivesse que dizer o nome próprio da pessoa marca a identidade da pessoa e a experiência social da pessoa. Quando eu posso tranquilamente trocar esse a da pessoa por sua e sua. Tá vendo como os pronomes são importantes? Eles fazem referência àquilo um termo que eu já usei e o texto não fica repetitivo, né? Então ficou lá assim, ó. O nome próprio da pessoa marca a sua identidade e a sua experiência social. Se eu ficar dizendo da pessoa de 20 vezes, né? Então isso se chama uma coesão textual. A coesão se dá por meio desses elementos também. E existem outros fatores, mas esse é um dos elementos, tá bom? Muito bem. No trecho da reportagem, o vocábulo nome é retomado. Vocábulo e palavra é a mesma coisa, tá, gente? A pessoa usa vocábulo só para confundir as pessoas. Vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado em. Então, ele vai tirar frases desse texto e ele vai tentar saber se você consegue perceber qual pronome está retomando o nome, o vocábulo nome. Então, começa assim, ó. Seu nome define seu destino. Nesse caso aqui, o seu apareceu antes da palavra nome. Portanto, ele não está retomando. Retomar é quando eu já disse e eu vou usar um pronome para retomar isso que eu já disse, lembra?
Então, retomar é isso. Eu já usei a palavra nome, agora eu vou usar um pronome para retomar essa ideia. Então, vamos lá ver. Na letra B, ele diz assim, ó, é você quem constrói a sua identidade. Sua está se referindo à pessoa, é feminino, não está se referindo ao vocábulo nome, né? Que é um vocábulo que vai evocar o masculino, não o feminino. Portanto, a letra B não pode ser. Na letra C, existe um processo de elaboração em que você toma posse do nome. Em que, no qual, está se referindo a processo e não ao nome. Existe um processo de elaboração, processo pelo qual você toma posse do nome. Em que é uma maneira de retomar a expressão processo de elaboração. Portanto, não tem a ver com o nome também. Na letra D, você toma posse do nome que lhe foi dado, que foi dado a você. Então, não está aqui também retomando a palavra nome. Esse lhe é um objeto indireto, né, que que significa a você e não tem a ver com a palavra nome. E por último, não ficar brigando com ele. Aí, se vocês voltarem lá no texto, é a última frase, ó. O importante é a pessoa tomar posse do nome e não ficar brigando com ele. Com ele quem? Com o nome. Pronto. Achou? Tá vendo aqui um exemplo do pronome pessoal ele funcionando fora do modo, funcionando como oblíquo e não como pessoal reto? Então, esse pronome ele vai retomar o vocábulo nome, como já sugeriu aí, como quer a pergunta, tá bom? Então, nesse caso, a resposta correta é a resposta E. Estão percebendo como as coisas são assim capciosas, mas se vocês tomarem cuidado com a leitura, fizerem uma leitura atenta, vai dar tudo certo. Mas o principal é você entender essa história de retomada, coesão referencial, tá bom? Não se deixem também levar por termos muito complexos que talvez vocês não consigam compreender, ok? Foquem no que ele quer de vocês. O vocábulo nome é retomado pelo pronome destacado em qual alternativa? Ponto. E aí você só vai ter que pensar sobre a expressão retomado. Tudo bem, né? Espero que esteja tudo bem. É muito chato gravar. É muito chato às vezes gravar aula porque eu não consigo ver vocês, não consigo interagir com vocês. Queria dar aula para vocês ao vivo, mas na hora que vocês podem, eu tô na escola, não consigo. E para nossa última questão de hoje, eu trouxe aqui também essa questão, é uma questão do Enem, que tem um poema do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Fazer 70 anos. Estamos falando de formalidade, né? Olha aí, o poema do Drummond. Fazer 70 anos não é simples. A vida exige, para o conseguirmos, perdas e perdas no íntimo do ser. Como em volta do ser, 1000 outras perdas. Ó José Carlos, irmão em Escorpião, nós o conseguimos e sorrimos de uma vitória comprada por que preço? Quem jamais o saberá? Então o Drummond está fazendo aqui um poema que ao mesmo tempo reflete, né, sobre o evento de se fazer 70 anos e ele termina dizendo, né, a que preço que alcançamos essa vitória de chegar aos 70 anos? Quem jamais o saberá? Ok? Quem jamais o saberá. Então, olha aí o uso do pronome oblíquo o, né? A vida exige para o conseguirmos e nós o conseguimos. E quem jamais o saberá. Então, esse o que vocês estão vendo aí não é um artigo, mas é um pronome oblíquo. Não poderia usar um pronome pessoal do caso reto, aí ele, né? Então ele usa o corretamente, acertadamente. A pergunta é a seguinte: o pronome oblíquo o nos versos a vida exige para o conseguirmos e nós o conseguimos garante a progressão temática. Olha, de novo aí progressão temática, né? Falamos de manutenção temática, agora progressão temática. E o encadeamento textual recuperando o segmento. Ó José Carlos, perdas e perdas, a vida exige fazer 70 anos ou irmão em Escorpião. Quando você lê lá, olha, a vida exige,
para o conseguirmos, perdas e perdas no íntimo do ser. Nós o conseguimos. Conseguimos o quê? A vida exige para o conseguirmos. Conseguirmos o quê? Essa pergunta que você tem que fazer. Esse o está servindo para substituir qual expressão? O que é que esse o retoma, tá certo? Então a gente vai agora descobrir qual que é a alternativa correta dessa pergunta, né? Que não é tão simples assim. Mas a resposta correta aqui é fazer 70 anos, né? Fazer 70 anos não é simples. A vida exige para conseguirmos fazer 70 anos, né? Para conseguirmos este fato, certo? Perdas e perdas no íntimo do ser. Nós o conseguimos o fato de fazer 70 anos. Então, pessoal, essa era a nossa aula de hoje, tá bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, eu pedi pro pessoal deixar meu contato para vocês. Se tiverem dúvidas, mandem mensagem para mim, tá bom? Bons estudos para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Vamos falar de verbos. Tchau!